boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos acompanha pelas imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube e aquele convite diário para você curtir, comentar e compartilhar a nossa transmissão. Eu sou o Mauro Friesman. Sexta-feira chegou mais uma edição do programa Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. E hoje, Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, data importante do calendário cristão, dia de reflexão a todos, né? Dia de reflexão, data que simboliza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, quando ele foi morto e sepultado. Para essa nossa conversa de hoje, dentro aqui da nossa parceria com a FERMESP, a gente vai receber os nossos policiais militares, a capitão farmacêutica Elke Sarraipo, ela é chefe da divisão de abastecimento farmacêutico no Centro Médico da Polícia Militar de São Paulo. Tudo bem, capitão Elke? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde, Mauro. E boa tarde a todos os ouvintes e espectadores do programa. Seja bem-vinda, obrigada pela presença, pela colaboração com a gente. Também nessa nossa conversa, o primeiro-tenente médico Rodrigo Guilherme Varotti Pereira, chefe da seção técnico-pericial da Diretoria de Saúde da Polícia Militar de São Paulo. Tudo bem, tenente Varotti? Bem-vindo mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Mauro Friesman. Boa tarde, ouvintes da rádio, do programa Gente que Fala. Boa tarde, capitão Elke, a todos os presentes. Gostaria, em nome do coronel médico PM Ademir Eusébio Correia, nosso diretor de saúde, agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos aqui para conversar sobre o sistema de saúde da Polícia Militar. Muito obrigado, boa tarde a todos. Então vamos começar aqui a nossa conversa. Olha, pessoal, a área da PM Paulista, ou a área médica da PM Paulista, é coordenada pela Diretoria de Saúde, responsável pelos postos espalhados pelo Estado. O sistema de saúde inclui o Hospital da Polícia Militar, o Centro de Reabilitação, o Centro Odontológico, o Centro de Apoio Social e todas as unidades integradas de saúde do Estado. Tenente Varotti, a gente já conversou por diversas vezes sobre todo esse complexo de saúde da PM Paulista, mas sempre importante a gente relembrar aqui os principais pontos. Como é que surge a Diretoria de Saúde da Polícia Militar de São Paulo? Mauro, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A Polícia Militar ela completa 190 anos e a presença dos corpos de saúde, né, dos multiprofissionais que atuam para a garantia do bem-estar do policial militar, a fim de que ele possa ter a sua função da melhor forma empenhada na preservação da ordem pública e da segurança social, remonta a períodos bastante antigos, né, desde 1892. E de lá vem passando por mudanças na composição do seu efetivo, dos seus componentes do corpo de saúde, sempre contando com médicos, dentistas, farmacêuticos, veterinários, realmente uma equipe multiprofissional para atuar nessa ação de garantia da saúde do policial militar. E o sistema que é composto, como dito, pelo Centro Médico da Polícia Militar, que completa 129 anos, pelo Centro de Reabilitação, que é o mais jovem, com 18 anos, o Centro Odontológico, que tem 110 anos, e as unidades integradas de saúde, que são capilarizadas nos batalhões nos municípios de São Paulo, né, do estado de São Paulo, a fim de garantir realmente uma rede de assistência ampla à saúde do policial militar aqui do nosso estado. Como eu destaquei aqui nesse nosso texto de abertura, é um complexo, né, com hospital, com centro de reabilitação, enfim, vários departamentos, né, dentro dessa diretoria de saúde, e pelas datas, né, pelos tempos de fundação de cada um deles, né, dá para perceber que é uma evolução, não é, tenente? Sem dúvida, sem dúvida. Esse sistema de saúde ele tem como função poder realmente prevenir os agravos à saúde, dentro de uma atividade operacional, de uma atividade profissional que é tão peculiar, que é o da garantia da segurança pública, né, com todas as características, né, e os riscos que são iminentes dessa atividade profissional, e nos diversos níveis de prevenção, de reabilitação, de recuperação, para realmente, como dito anteriormente, garantir o bem-estar, né? O policial militar ele tem a possibilidade de forma descentralizada, poder ter uma boa assistência à saúde
e poder ter realmente a prevenção, a promoção de saúde, a reabilitação e a recuperação. Capitão, é o que eu citei aqui todos esses departamentos dentro do Complexo de Saúde da Polícia Militar, e você é a chefe da divisão de abastecimento farmacêutico no Centro Médico da Polícia, né? Exato. Agora, eu não falei nada da farmácia, isso não se insere? A farmácia está, digamos, pulverizada nesse complexo todo? Sim, a farmácia, eu vou falar até um pouco do histórico da farmácia na Polícia Militar. Em 1912, 5 de janeiro de 1912, foi nomeado o primeiro oficial farmacêutico no posto de tenente, que era o doutor Coriolano Francisco Caldas. O serviço farmacêutico na Polícia Militar, ele foi criado por ordem, através de uma lei, a Lei 8.311, de 64, em 1964, e desde então foi uma unidade independente a compor o serviço de saúde, o sistema de saúde da corporação. Infelizmente, o centro farmacêutico ele foi extinto, era uma unidade que era responsável pelo gerenciamento de todo o suprimento de produtos farmacêuticos para as unidades de saúde, envolvendo o centro odontológico, na época não existia o centro de reabilitação, na verdade, e além de realizar outros tipos de serviços inerentes à profissão farmacêutica, como análise de água, de alimentos, de tóxicos, armas químicas, controle de qualidade de material de intendência, que é o nosso fardamento, e o controle ambiental de insetos e roedores. Naquela época, nós também produzíamos os nossos próprios medicamentos, além de adquirir alguns do comércio. E o centro farmacêutico contava com 20 oficiais farmacêuticos. Em 2006, esse centro foi extinto e os oficiais farmacêuticos dele foram transferidos para o Hospital da Polícia Militar, que é o Centro Médico. Atualmente, somos 8 oficiais farmacêuticos, distribuídos em 3 divisões: a divisão de abastecimento farmacêutico, que eu chefio atualmente, a divisão de farmácia hospitalar e clínica, que é chefiada por um outro major farmacêutico, e o laboratório de análises clínicas, que faz parte da divisão de medicina complementar do centro médico. Então, os farmacêuticos foram distribuídos nessas 3 áreas, e nós temos diferentes atividades pela área que atuamos, obviamente. Atualmente, então, somos 8, mas o nosso quadro completo seria de 14 oficiais, então seriam 2 oficiais, 2 majores farmacêuticos, chefiando cada as 2 divisões de abastecimento farmacêutico e de farmácia hospitalar e clínica. Teríamos 4 capitães, chefiando as seções subordinadas a essas divisões, e 8 tenentes, chefiando os setores próprios de cada seção. Atualmente, nós estamos com 8 oficiais, então nos faltam 6, e para completar o quadro, então nós temos atualmente 43 vagas livres de oficiais farmacêuticos. Aguardamos até um concurso para a composição dessas vagas, né? A gente percebe que o quadro está bem enxuto, se você verificar aí a quantidade de vagas disponíveis, né? Exatamente. Mas, há previsão para possível, essa abertura de concurso para esses profissionais? Temos em vista, Mauro. Existe uma união de forças, né, entre os diversos setores, tanto da corporação quanto do governo do Estado, a fim de promover a curto prazo um novo concurso de ingresso à carreira do quadro de oficiais da saúde. O que é muito importante para nós, né? Não só farmacêuticos, né? Tanto farmacêuticos, médicos, veterinários e dentistas. Para a composição desse quadro que tem uma vida, dinâmico, né? Existem as entradas e as promoções, as aposentadorias, as saídas, enfim. E em breve nós temos aí uma estimativa da realização de um novo concurso, né? Que vai ser aberto, um concurso público para completamento desses nossos claros, né? Dessas nossas vagas, e que são importantíssimas para que a gente possa realmente dar fluidez a toda essa rotina de trabalho que é enorme, né? São
muitos homens, né, e mulheres, policiais militares, que utilizam do serviço de saúde e do expertise desse quadro que realmente é muito diferenciado. Achei interessante, capitão El, que na sua fala sobre o histórico da farmácia na Polícia Militar, você chamou a atenção que a Polícia Militar já produziu os medicamentos, Sim. e por que não existe mais essa? O Estado de São Paulo tem o seu laboratório público também, né? Exato. Então, o centro farmacêutico ele tem uma história bem diversificada de ações, né? E de acordo com a evolução na época de Revolução Industrial, a Polícia Militar tentou acompanhar através do nosso sistema de saúde as alterações e as necessidades para atendimento dos policiais militares. E eu até falo um pouco do centro farmacêutico, porque eu estive lá quando eu prestei o concurso e fui nomeada oficial nos meus primeiros 4 anos da carreira. Eu estive no centro farmacêutico e chefiei várias áreas, vários setores, na época como tenente daquela unidade. E nós tínhamos uma área de produção que tentava atender, na medida do possível, os itens que nós chamávamos de... o kit básico de medicamentos para os policiais militares, mas eram itens variados que nós produzíamos. E, na época, nós também tínhamos a FUP, acho que, inclusive, pela história do Cefam, nós fomos até, servimos de base para a unidade co-irmã, nós chamamos, que é a Fundação Única do Remédio Popular. E, enfim... acho que na Polícia Militar... Pois sim. Não, desculpa. Agora, em relação à distribuição desses medicamentos, é para aqueles que estão em tratamento, nas unidades, internados? Quem são os beneficiários na Polícia Militar dos medicamentos? Quem pode usar a farmácia? Então, atualmente nós temos um sistema de dispensação de medicamentos, inclusive de medicamentos de alto custo, aqui no hospital, através da farmácia ambulatorial, que é um dos setores subordinados da minha divisão, e nós atendemos policiais militares, então, através de prescrição médica, esses medicamentos de alto custo, nós também temos, além desses medicamentos de alto custo, medicamentos de amostras grátis, que são recebidas de fornecedores diversos, e dentro dos medicamentos de alto custo, nós temos todo um processo para controle da dispensação desses itens, para atendimento aos nossos próprios pacientes, que não tenham condições de fazer um tratamento mais, um acompanhamento mais próprio, digamos assim. São itens caros, então os pacientes não têm condições e a gente tenta auxiliar para que eles continuem a manutenção do tratamento dessa forma. Mas na época do Cefam, nós atendíamos policiais militares e familiares. Sim. Tenente Varotti, para a gente falar sobre a carreira do médico, o médico na Polícia Militar, ele pode já chegar médico, né? Ele pode prestar o concurso para oficial já sendo médico formado, fora da PM, como ele pode também se tornar médico já como policial militar, não? O acesso ao quadro de médicos, né, de oficial médico, ele parte do pressuposto do ingresso com a sua formação já acadêmica já completa. Então, obrigatoriamente, ele tem que ser especialista, ele tem que ter já uma especialização para cumprir essa exigência que compõe o edital de ingresso ao quadro de oficial médico da Polícia Militar. Isso faz com que ele passe por um período como estagiário, ele ingressa no quadro como segundo tenente médico estagiário, passa por um período de treinamento na Academia do Barro Branco, né, a casa máter dos oficiais da Polícia Militar, e a partir de então passa também por um estágio no centro médico, né, no Hospital da Polícia Militar, para se realmente familiarizar com as rotinas tanto assistenciais como administrativas que o médico desempenha na sua função aqui dentro da corporação. A partir de então, ele passa por mais um período, que varia de 6 meses a 1 ano, até que ele se torna primeiro tenente. E percorre a carreira, passando pelos vários postos, podendo chegar ao posto de coronel médico PM, que é a função exercida pelo diretor de saúde
atualmente, o nosso diretor de saúde, como dito anteriormente, o coronel médico PM Ademir Eusébio Correia. Nosso diretor de saúde é o nosso comandante do sistema de saúde. Então, obrigatoriamente, ele tem que já ser médico, ele já tem que ter a formação, a graduação em medicina e também ele tem que ter uma especialização, tá? Nas diversas áreas médicas, das diversas especialidades médicas. Bom, claro, você então já era médico antes de chegar à PM e chegou já oficial. Exatamente. Ingressei como segundo tenente médico estagiário. Passei pelo estágio e depois fui promovido ao posto de primeiro tenente. Capitão El, que no caso do farmacêutico, o raciocínio é o mesmo, a proposta é a mesma, já chega farmacêutico? Sim, com algumas diferenças em relação aos médicos. Obviamente, nós precisamos, quando prestamos o concurso, ter o diploma, né, a graduação em farmácia. Entretanto, não a especialidade conforme os médicos. Então, dizemos até que nós entramos como generalistas. Inclusive, o nosso concurso tem um processo seletivo bastante rigoroso, envolve várias etapas, entre elas a etapa de conhecimentos, que ela é diversificada. Então, nesse concurso, nos é perguntado sobre quimioterapia, sobre farmácia clínica, sobre produção de medicamentos, até hoje, controle de qualidade, manipulação, dispensação, as formas de dispensação, enfim, são várias áreas de conhecimento que são abordadas no nosso concurso. Mas o diploma em farmácia é um requisito obrigatório. E, enfim, nós temos várias etapas, né? Etapa de conhecimentos, tem as etapas de condicionamento físico, investigação social, todas as etapas inerentes aos demais oficiais da Polícia Militar. E nós também entramos como segundo tenente estagiário, após um ano desse estágio, né, com aulas na Academia do Barro Branco, como o tenente Varotti já informou. Após esse período, nós vamos promovidos a primeiro tenente, de acordo com a liberação das vagas dos superiores hierárquicos, né, capitão, major, tenente coronel, que na época iríamos galgando esses postos, né? Então, ainda para o posto de major, nós precisamos fazer um mestrado profissional no CAO, que é o Centro de Altos Estudos da Polícia Militar. Com esse curso concluído com aproveitamento, nós aguardamos vaga. Tendo a vaga de major, nós assumimos o posto e vamos promovidos a major. Na farmácia, major é o nosso posto máximo. Quando tínhamos o centro, nós tínhamos a vaga de tenente-coronel. Como o centro foi extinto, nós perdemos a vaga de tenente-coronel e hoje o posto máximo é major e temos 2 vagas de major chefiando as 2 divisões de farmácia. Então, essa é a nossa trajetória dentro da Polícia Militar. Então essa Mauro, uma informação interessante sobre a questão do quadro como um todo, perdoe, é a qualificação desse quadro, né? Nós temos, dentro dos oficiais médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos, currículos que são excepcionalmente diferenciados. O número de mestres, doutores, especialistas, representantes de órgãos de classe que compõem o quadro da saúde, da polícia, realmente faz esse quadro um quadro notório, de notória excelência, né? E de profissionais que, como lá disse, apresentando o sistema de saúde como um todo, está capilarizado, está diversificado nas suas ações e exerce uma função essencial para a garantia do bem-estar, para a prevenção das morbidades em saúde e um atendimento que é efetivamente multiprofissional. Quais são os profissionais que estão disponíveis ou à disposição do policial militar, daqueles que são feridos durante o serviço, enfim, e que acabam precisando de tratamentos, primeiro o socorro imediato, uma cirurgia, evidentemente. Quais são os profissionais que estão envolvidos nesse processo, Varotti? Mauro, a gente, infelizmente, né, a rotina policial militar, por ter que realmente ter o enfrentamento, né, às ameaças à segurança da população paulista, exigem e acabam submetendo o policial militar nessa atividade heróica que ele tem no dia a dia,
né, há uma série de riscos. E o risco ao trauma, o risco ao ferimento, ele realmente ele é presente, ele é frequente, infelizmente. E nós temos uma rede de assistência ampla para poder cobrir, para poder realmente dar o melhor amparo. Geralmente, o resgate ele é feito através do sistema de saúde, dependendo da gravidade do quadro, a remoção imediata é para o hospital mais próximo da ocorrência e depois de estabilizado, esse policial militar ele pode ser transferido para o hospital da Polícia Militar para poder seguir o seu tratamento por lá, né? Caso havendo a possibilidade de, já de pronto, já de imediato, quando ele sofre o agravo traumático, né, ser levado direto ao hospital da Polícia Militar, também assim ocorre, né, através do Águia, quando assim precisa, né, do Comando de Aviação aqui da Polícia Militar, ou das unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, enfim. Então, geralmente, essa é uma integração que existe entre o sistema próprio da Polícia Militar de Saúde e o Sistema Único de Saúde, a depender da gravidade de locomoção e particular em relação àquela situação ocorrida. Capitão El, que você destacou sobre as promoções, né, dentro do oficialato, entre os profissionais de saúde, de segundo tenente para primeiro, de primeiro para capitão, para major, enfim, e a necessidade de títulos, né? Esses títulos, esses estudos, a partir do momento em que o médico ou o profissional da saúde está inserido na Polícia Militar, os estudos são dentro da Polícia Militar, não é isso? Exatamente. Então, o CAES, que é o Centro de Altos Estudos da Polícia Militar, é a unidade especializada para oferecer esses cursos para nós, né? O mestrado profissional, que é o CAO, e o doutorado profissional, que é o CSP, que é o curso obrigatório para a promoção do posto de tenente-coronel a coronel. Já o CAO, de capitão para major. Tenente Barotti, para a gente entender o funcionamento num estado tão grande como São Paulo, o sistema de saúde para 645 municípios, o sistema de saúde da Polícia Militar está capilarizado, né, nas unidades policiais militares, como você destacou aqui no início, né, da nossa conversa, isso tanto na capital como no interior. Como é que funciona isso para um estado tão grande, justamente com tantos municípios, a amplitude, o objetivo desse atendimento? Perfeito. Então, aqui na cidade de São Paulo, nós temos os 3 centros, né? O centro médico, que é o nosso hospital da Polícia Militar, com o departamento de perícias médicas e a divisão de psiquiatria, que fica localizado ali na invernada do Barro Branco. O centro de reabilitação, que também fica nesse local, né? nesse grande complexo, que fica na zona norte de São Paulo, e o centro odontológico, que fica localizado aqui próximo à área central, próximo ao centro administrativo, aqui próximo à Avenida Tiradentes, né? Além do centro médico, centro de reabilitação e centro odontológico, nós temos, então, em 43 cidades de São Paulo, as unidades integradas de saúde. As unidades integradas de saúde, elas podem compor tanto a unidade médica quanto a unidade odontológica, gabinete odontológico. E oferecem esse atendimento descentralizado, localizado dentro dos batalhões, dentro das unidades policiais militares dessas cidades. E existe, então, uma área de abrangência de atuação de cada uma dessas unidades de saúde, né? Unidades integradas de saúde, fazendo com que exista um fluxo de atendimento e, eventualmente, encaminhamento para o tratamento mais complexo para os centros também. Então, dessa forma, a gente consegue ter o oficial médico, o oficial dentista, né, nas unidades integradas de saúde, capilarizado nesses 43 municípios aqui da cidade, ampliando a sua zona de atuação para todo o estado de São Paulo e podendo referenciar os tratamentos para aqui os centros aqui na capital, tá? Ou para outros serviços especializados em parceria com os hospitais estaduais ou hospitais municipais. Essas parcerias com outros hospitais, elas são acionadas com muita frequência? Sim. Existem alguns atendimentos especializados, em nível quaternário, que precisam realmente de uma especificidade para o atendimento em serviços parceiros, né?
especialmente a parte oncológica, a parte de neurocirurgia, precisam dessas parcerias. E, por isso, a importância dessa articulação, né, com o governo estadual, também com o governo municipal, para poder ampliar a assistência ao policial militar para qualquer necessidade que ele demande. Você destacava aí, Tenente Varotti, sobre a Invernada, né, onde é que tudo está na Zona Norte localizado. Já é tradição, né? Todo esse complexo, o Hospital da Polícia Militar, essa localização ali na Cantareira, na região do Tremembé, é tradicional, sempre lá, né? Sim, sim. O Hospital da Polícia Militar, já tradicionalmente instalado naquele local, já é conhecido pela comunidade, né, policial militar, pela família policial militar, o local de atendimento lá na Invernada do Barro Branco, ali na Cantareira, né, na Avenida Cantareira. E um local que realmente possui um sistema, né, possui uma rede de atenção lá, tanto em nível ambulatorial, quanto para a unidade de internação com as enfermarias, centro cirúrgico, a unidade laboratorial também para fazer os exames, assim como a unidade de ação, né, de investigação radiológica, né, para todos os exames de investigação, uma rede realmente, uma estrutura hospitalar diferenciada para poder fazer essa ampla assistência ao policial militar. Capitão Elke, para falar de alguma ação, digamos, marcante dentro da sua atividade, na sua função de farmacêutica, o que te ocorre? Eu posso falar de várias atuações que nós temos aqui no Hospital da Polícia Militar atualmente, os oficiais farmacêuticos. Desde participação em diversas comissões com equipe multidisciplinar, comissão de controle de infecção hospitalar, a comissão de farmácia terapêutica, a comissão de seleção de materiais hospitalares, que inclusive está acontecendo agora, nesse momento, que uma colega está chefiando. Nós temos também a comissão multidisciplinar para acompanhamento dos pacientes críticos internados na UTI. Também os farmacêuticos participam da comissão de seleção de pessoal, dos candidatos que ingressam na Polícia Militar. Então, é feito o teste toxicológico, análises toxicológicas nesses candidatos, e são os farmacêuticos que estão à frente desses testes, desses exames. Além disso, nós também participamos como membros técnicos nos processos licitatórios de aquisição de medicamentos e produtos para a saúde, também kits de diagnósticos de exames laboratoriais. Fora isso, na pandemia, nós tivemos uma atuação bastante intensiva junto aos demais profissionais de saúde, através de reuniões desde o início da pandemia, para avaliação e implantação de possíveis ações de enfrentamento e também na elaboração de protocolos de atendimento, diagnóstico, tratamento dos pacientes internados, tanto ambulatoriais também, ou pacientes em estado grave que estavam internados na UTI. Na DAF, nós, mesmo nos períodos mais críticos de pandemia, em que os outros hospitais, inclusive particulares, sofreram com falta de produtos, como relaxantes neuromusculares, como sedativos, nós não deixamos faltar medicamento para os nossos pacientes. Isso foi graças ao empenho dos oficiais da Divisão de Abastecimento Farmacêutico. No laboratório, os exames laboratoriais foram intensificados com relação à agilidade na liberação e a divulgação dos resultados desses exames ao corpo clínico, para auxiliar no tratamento dos pacientes internados de forma mais rápida possível para a recuperação desses pacientes. E ainda foi montado um sistema de coleta do exame RT-PCR por sistema drive-thru aqui no hospital, isso para auxiliar no isolamento dos possíveis infectados pelo vírus e tentar reduzir a propagação da doença. Também na divisão de farmácia hospitalar e clínica, nós intensificamos o acompanhamento farmacoterapêutico dos tratamentos dos pacientes, auxiliando a equipe médica no que fosse necessário para o restabelecimento desses pacientes. Então, essas são algumas ações que foram marcantes, porque nós passamos por um período bastante crítico
mundialmente falando, de saúde, né? E os oficiais farmacêuticos estiveram presentes e atuando em todas as frentes na tentativa de conter a propagação da doença e no enfrentamento dessa pandemia. Então, o que eu posso lembrar de marcante foi isso. Muito bem, você está no programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, nessa nossa parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, e hoje a gente está conhecendo o trabalho realizado dentro do sistema de saúde da Polícia Militar paulista com os nossos oficiais. A gente vai para o intervalo rapidinho, mensagem aqui do nosso apoiador, e voltamos em seguida com a sequência da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje estamos conhecendo o sistema de saúde da nossa Polícia Militar Paulista, e nessa nossa conversa, capitão farmacêutica Elke Sarraipo, ela é chefe da Divisão de Abastecimento Farmacêutico do Centro Médico da Polícia Militar, e o primeiro-tenente médico Rodrigo Guilherme Varotti Pereira, chefe da Seção Técnico-Pericial da Diretoria de Saúde da Polícia Militar. Capitão Elke, para a gente falar sobre a presença da mulher, né, no sistema de saúde da Polícia Paulista, em quais setores vocês estão mais inseridas e conquistando aí os seus espaços? Bom, falando da farmácia, nós já somos a grande maioria. De 8 oficiais, 6 são mulheres. Temos um major farmacêutico, que é o Major Matheus, e temos um capitão farmacêutico, que é o Capitão Grimaldi. As demais oficiais são mulheres. Então, Sim. Estamos tanto nas 3 divisões, na medicina complementar através do laboratório, são 2 tenentes. Estamos na divisão de abastecimento farmacêutico, somos as 3 mulheres, sou eu chefiando, o capitão Josélia como chefe da seção e a tenente Querubim, que é responsável pela aquisição de produtos para a saúde. Na divisão de farmácia hospitalar e clínica, nós temos a capitão Marcela. Então, já somos maioria. Mas aqui no hospital eu tenho percebido que a presença feminina na área de saúde no geral, ela é bastante pronunciada. Na Polícia Militar as mulheres ainda são minoria, mas na saúde nós acredito que já sejamos maioria. Bem, olha, Tenente Varotti, a Capitão Elke já adiantou para a gente sobre as ações do oficial farmacêutico no enfrentamento da pandemia, de Covid-19, quais foram as ações, ou quais têm sido, né? Estamos ainda na pandemia. Para a gente falar, ela destacou das ações do oficial farmacêutico, mas para a gente falar da saúde como um todo, quais foram os enfrentamentos da PM à pandemia? Mauro Friesman, realmente nós vivemos uma situação semelhante a uma guerra. Os enfrentamentos dessa crise sanitária, que sem dúvida foi a mais grave da nossa história recente, foram enormes, porque nós tínhamos uma grande missão, que era de garantir o bem-estar do policial militar para que ele continuasse diuturnamente atuando na preservação da ordem pública, né? O policial militar, mesmo na pior fase de pandemia, em que nós tínhamos aí uma infectividade das variantes cada vez mais agressivas, com maior níveis de internação, com maior necessidade e demanda de unidade de terapia intensiva. Mesmo assim, a atividade policial militar se manteve ininterrupta durante todo o tempo.
e para que a gente conseguisse, né, para que todos unidos, todo o quadro de oficiais da saúde, médicos, dentistas, que também estiveram envolvidos diretamente nesse enfrentamento, como farmacêuticos, pudéssemos empenhar as melhores ferramentas, houve um esforço contínuo, um esforço conjunto, para realmente ir desde a aquisição de EPIs, treinamento do efetivo para o uso dos equipamentos de proteção individual, a orientação sobre formas de adequar a atividade policial militar operacional para diminuir o risco de infecção, assim como reestruturação do sistema de saúde para que pudéssemos aumentar os leitos, né, tanto de unidade de terapia intensiva quanto de unidade de internação. Foi criado um novo pronto-socorro no Hospital da Polícia Militar, fazendo o fluxo dos pacientes que tivessem com sintomas suspeitos, para que eles não tivessem contato com aqueles outros pacientes das demandas habituais de pronto atendimento. Houve uma reestruturação de todo o recurso humano, direcionando policiais militares, oficiais médicos em particular, para que viessem ao centro médico atuar na assistência realmente aos pacientes ou diagnosticados ou suspeitos. Né? Houve um estudo, inclusive, para que a gente pudesse fazer um geoprocessamento nesse estado tão grande, como você disse, Mauro, com tantos policiais militares, e pudéssemos entender, dentro do estado de São Paulo, quais seriam aquelas regiões em que nós teríamos um maior risco de um aparecimento maior ou de um crescimento maior dos policiais militares que tivessem com Covid, e para poder fazer ações focais nesses locais. Então, foi assim, por exemplo, com o Copom, que num certo momento, pela atividade que eles possuem ali, de orientação, né, de fazer a orientação pelo rádio, de fazer o encaminhamento do Serviço Policial Militar, para poder fazer desde a limpeza de ar-condicionado até o treinamento efetivo dos policiais que ali trabalham, até para intensificar a orientação sobre a forma de usar o EPI. Então, foi uma ação conjunta, né? Fizemos milhares de exames, né, de PCR, tivemos uma fase da investigação através de teste rápido, né? Tivemos aí um pico de internação que passou em 300%, né? A média de internação hospitalar, né, do Hospital da Polícia Militar. Então, foram muitas ações, e do qual eu acredito que a ação foi exitosa, viu, Mauro? Porque nós conseguimos, né, nessa fase, a gente consegue, nessa fase de diminuição da incidência da doença, de que as formas são menos graves, apesar de ainda presentes, nós ainda estamos vivendo a pandemia, mas de uma forma muito menos grave, nós conseguimos já controlar e conseguimos visibilizar, né, visualizar que os incidentes graves, né, especialmente aqueles que acabaram cursando com um resultado fatal, né, em virtude da doença, em virtude dessa grave doença que é o Covid, foram muito menores no âmbito da Polícia Militar do que foram no sistema geral de saúde. Lembrando que a estrutura, o sistema de saúde da Polícia Militar não atende apenas ao policial militar ativo, como também atende ao veterano, né? Então, nós podemos fazer ali uma comparação estatística entre os nossos números e os números do Sistema Único de Saúde. Então, para nós, é realmente motivo de felicidade. Saímos realmente depois de uma luta enorme, desgastados, né? Mas realmente com o sentimento do dever cumprido. Tenente Varotti, qual é o aprendizado em relação ao Covid? Porque aprendizado e perspectivas andam juntos, são coisas paralelas, perspectivas de saúde, né? Então, para um período pós-Covid, esse aprendizado traz que tipo de entendimento num eventual enfrentamento que for necessário? Mauro, o que a gente entende é que o Covid ele foi um evento fatídico, um evento terrível. Ele, infelizmente, ceifou muitas vidas, e do qual a primeira palavra tem que ser a palavra o movimento de empatia, o movimento de realmente pesar por todas essas vidas que foram perdidas em virtude dessa doença grave, muito grave. Mas o que fica é um grande aprendizado também. O Covid foi uma escola para que a gente pudesse aprimorar as nossas ferramentas de gestão, foi uma grande escola para que a gente pudesse melhorar as nossas ferramentas de planejamento em especial, né? Porque permitiu, inclusive, que a gente pudesse entender
e a Polícia Militar, inclusive, elaborou recentemente uma planilha de condutas, né, para que a gente possa estarmos todos preparados para um eventual evento futuro, né, para uma nova ocorrência, porque nós sabemos que existe o risco de que no próximo tempo, no próximo período, hajam novas pandemias, né, hajam novas situações de saúde que demandem uma ação tão coletiva, uma ação tão integrada como essa que ocorreu. Então, o que fica do Covid também, nessa fase que a gente já consegue ter um alívio, claro, mas ainda com a pandemia presente, é essa percepção de aprendizagem, de estruturação, de planejamento, né, de gestão de saúde de fato, para que a gente possa estar preparado para enfrentar outras situações que demandem uma atenção tão grande. E o que é principal, Mauro, o destaque a esse policial militar que nos ouve aqui através do programa, que está ali na viatura, preservando a nossa segurança, cuidando da nossa sociedade e que, como heróis, né, mantiveram sua atividade ininterrupta, colocando em risco não somente a sua saúde, mas a saúde de seus familiares também, à medida que eles iam enfrentar a criminalidade e estavam expostos ali à infecção pelo Covid, em todas as suas variantes, em todas as suas fases dessa pandemia. Então, eu quero aqui registrar, né, publicamente o respeito de todo o quadro da saúde aqui da Polícia Militar a esse policial, que manteve a sua atividade e cuidou de todos nós, né, cuidou da nossa segurança, e de forma ininterrupta. Tenente Elke, o ser humano é frágil, principalmente quando está com a saúde abalada, saúde física, saúde emocional, que dizer então dos policiais militares, né, submetidos todos os dias, a todo instante, ao trabalho estressante e sempre, né, precisando estar com o emocional em dia, e quando ferido, enfim, serviço, fica tudo muito mais difícil para ele, para a família, enfim. Eu costumo perguntar aqui para todo mundo, para quem já atua em comandamento, ou já atua em comandamento, sobre aquelas palavras que são ditas para a tropa no momento da preleção, no início de um dia de trabalho. Entre vocês, profissionais da saúde, médicos, farmacêuticos, essa preleção também acontece, vocês que têm uma função, né, mais humanizada, né, porque tem que cuidar da vida das pessoas, da preservação da vida das pessoas. Quais são as palavras que são ditas, se essa preleção acontece, para os profissionais no dia a dia, no sentido dessa humanização? Bom, essa preleção nós temos para os policiais mesmo. Aqui no hospital nós temos todas as quartas-feiras, por volta das 8h30 da manhã, existe uma preleção. Mas basicamente são passados aos policiais assuntos de serviço, assuntos importantes de conhecimento deles, para divulgação, então referente a alguma nova norma, algum novo procedimento. Bom, são instruções, eu diria assim. Sim. Essa preleção seria mais para a atuação profissional desses policiais, porque aqui no hospital, o policial ele fica um pouco isolado do meio da ocorrência, de atendimento, sim, mas das ações da rua, né? Exato, ele fica meio que protegido das ações da rua, mas ele ainda está exposto no momento que ele vem trabalhar e que ele vai embora para casa. Então, embora nós sejamos uma unidade mais tranquila nesse sentido de criminalidade, né? Ele não está exposto aqui dentro a essas ações, mas na rua ele é um policial, nós somos policiais também. Então, anualmente, na parte da saúde, já falando para nós não temos essa preleção diária entre nós, oficiais da saúde, mas temos cursos e atualizações anuais que também nos inserem nesses riscos. Então, nós temos aula de tiro uma vez ao ano, nós temos noções de defesa pessoal, de como nos portar em algumas situações um pouco complicadas. Sim. E atualização até de assuntos médicos que seriam do nosso interesse, né? Então, uma vez ao ano nós temos esse curso de atualização de oficiais
que é chamado de EAP, Estágio de Atualização Profissional. Se eu não me engano, é esse nome mesmo. Acho que o Tenente Varotti vai me corrigir se eu estiver errado. Mauro, eu entendi. Só uma pequena observação. Sim. O capitão Elke colocou de uma forma muito sábia, né? Essa característica que a Polícia Militar possui de ter locais e momentos de formação continuada, de educação continuada. Então, existem centros de formação desde que existe o ingresso do soldado na Escola Superior de Soldados, depois na Escola de Formação de Sargentos, no curso de aperfeiçoamento, no curso de formação de oficiais, né? No curso de aperfeiçoamento, né? Dos oficiais, que é o mestrado profissional, no curso superior de saúde, que é o doutorado profissionalizante que acontece no âmbito aqui da Polícia Militar, e também nessa educação continuada, em que todo oficial, independente do seu quadro, passa por esse treinamento, né? E passa, inclusive, faz parte do EAP, que foi dito pela capitão Elke, há também o teste de aptidão física para que possa ter garantia da rigidez, né, para a sua atividade do dia a dia, o teste de aptidão de tiro, porque, como ela disse, sabiamente, todos nós somos policiais militares, né, mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos na atividade operacional, e de atualização, né? Atualização no que diz respeito a questões técnicas, a questões administrativas, operacionais, né? E de saúde, né? Então, hábitos de vida, né? Orientação alimentar, isso é pauta desse EAP que o policial militar ele recebe, né? E que deve fazer de forma continuada, né? Então, são várias iniciativas que existem no âmbito da corporação, da instituição, para promover a educação continuada, não apenas aos oficiais, né? Mas para todo o efetivo da Polícia Militar. Na pergunta anterior, Tenente Varotti, para a Tenente Elke, eu falava sobre a preleção, eu entendi exatamente o que ela explicou, a preleção ela não acontece, é mais um trabalho, uma reunião, né? Mais um trabalho para levar instruções aos profissionais da saúde, mas eu insisto nessa questão, porque assim, é um desafio muito grande para vocês, profissionais médicos, o trabalho, você lidar com o ser humano e com as fraquezas do ser humano, com os problemas de saúde que aparecem, com os problemas emocionais que aparecem, e aí com vocês é mais do que um ser humano, é um colega de trabalho, é aquele profissional que está submetido todos os dias a todo esse estresse, pode chegar ferido por um atendimento de socorro, você pode perder aquele colega, então para a gente destacar nisso, esse trabalho humanizado que vocês realizam e que muitas vezes a população, né, não percebe isso no policial militar, esse é o sentido da pergunta, né? Então, como é que é esse dia a dia para lidar, para vocês lidarem com o emocional quando estão diante de um ser humano tão frágil e quando estão diante de um colega especialmente frágil também? Sim, nós temos reuniões entre as próprias divisões, né? Quando temos algum problema, ou seja do paciente, ou seja entre os próprios colegas, isso é essencial, né? Que nós façamos reuniões constantes entre os próprios colegas para saber o que está acontecendo, para tentar ajudar de alguma forma, para tomar a melhor decisão, tanto no acompanhamento de algum colega que está com uma situação complicada, ou então um caso clínico um pouco complicado, para lidar não só com o paciente, que também está vulnerável, mas às vezes até com os familiares dos pacientes. Sim. Então, são feitas reuniões dentro dos profissionais interessados naquele assunto para tomar as melhores decisões. Mas na questão de acompanhamento psicológico, a Polícia Militar tem um Centro de Apoio Social, Psicossocial, o CAPS, e lá eles oferecem, são tanto sessões de acompanhamento, como terapêutico, mas também em alguns pontos complicados da carreira do policial militar, como, por exemplo, quando ele vai se aposentar. Então, esse centro especializado, ele tem as ações próprias para acolher esse policial que está próximo da aposentadoria também, e acredito que agora, no Covid, eles estavam, até ouvi, não tenho certeza, eu posso estar falando besteira aqui,
mas que estavam recebendo pacientes que tinham sido acometidos pela Covid, que tiveram risco de perder a vida, e eles estavam sendo encaminhados para o CAPS para ser melhor avaliados, para ter o melhor tratamento psicossocial, para ter o auxílio que ele precisava para continuar seguindo diante de uma situação tão trágica que foi praticamente ter passado por essa doença, né? Alguns com sequelas. Nós temos o Centro de Reabilitação da Polícia Militar, que reabilitou no sentido funcional, respiratório, pacientes que tiveram sequelas por conta da Covid, ou outras sequelas, até motoras. Então, o Centro de Reabilitação da Polícia Militar, ele também recebeu esses pacientes e tentou recuperá-los da melhor forma possível. Então, todos os setores de saúde envolvidos na melhoria da condição e na recuperação o mais breve possível dos pacientes que passaram e que passam também por diversos problemas, não apenas a Covid, né? Sim, Não sei se eu respondi a sua questão. Sim. Quero ouvir o Tenente Varotti também sobre a avaliação dele. A questão da saúde mental é, sem dúvida, algo muito importante, essencial, pauta de amplas discussões aqui no quadro da saúde e que merece uma atenção tão ou até maior do que a questão da saúde física, né? Voltando até pela característica do exercício profissional do policial militar e a esse condicionamento ao estresse que ele passa durante toda a sua carreira, desde o seu ingresso, nas suas atividades do dia a dia, que são peculiares também a cada um dos quadros, a cada uma das funções, mas que tem como comum essa questão de uma imposição de um estresse acima do que é o habitual, né? E nesse sistema de saúde mental, nesse sistema de atenção à saúde mental, nós temos a divisão de psiquiatria do centro médico, com profissionais, né, com oficiais médicos, psiquiatras, e a atuação que ela é essencial, excepcional em relação à qualidade, a cuidado, a acolhimento, que é a do CAPS, conforme a Capitão Elke explanou, apresentou, né? O CAPS ele é uma unidade subordinada à diretoria de pessoal e possui uma rede que atua tanto na avaliação psicológica dos candidatos, como também na assistência psicológica e orientação, né, dos policiais militares que compõem o quadro efetivo da corporação. E promove ações diversas, tanto na questão dos incidentes críticos que ocorrem do exercício profissional, quanto também para prevenção de incidentes futuros, né, com atendimento ambulatorial, com redes de apoio, com canais para que os policiais militares possam procurar o CAPS e poder ter a assistência mais adequada dos psicólogos que lá trabalham. E é excepcional. A gente consegue sentir isso quando a gente atua, né, quando a gente vê o policial militar assistido. Tudo isso está dentro do trabalho da PROPM. O que é a PROPM, Tenente Varotti? A PROPM, muito bem lembrado, Mauro, a PROPM é uma associação que ela se chama Associação Beneficente Pró-Saúde Policial Militar do Estado de São Paulo, a PROPM. É uma associação que colabora com o sistema de saúde e ela tem uma ação essencial à medida que ela colabora tanto na questão de fornecimento de materiais, insumos, recursos dos mais diversos, para que o sistema de saúde consiga empregar a sua melhor função, para que o sistema de saúde consiga realmente desempenhar a sua função da melhor forma. O policial militar, de forma voluntária, ele se associa à PROPM, paga ali uma taxa voluntária, né, que vai depender ali, para ter uma ideia, o aluno oficial, o cabo, o soldado, paga R$ 4,50 por mês, o subtenente e o sargento R$ 6,77, o capitão-tenente e o aspirante oficial R$ 10,54 por mês, e o oficial superior R$ 15,03. É uma contribuição mensal que é feita, que é descontado de forma voluntária e que permite que essa associação dê suporte a todo o sistema da Polícia Militar com esses recursos. E aqui, inclusive, eu peço a todos os ouvintes que possam, né, que tenham a possibilidade, né, que sejam policiais militares e que desejam, né, integrar a PROPM, que o façam, porque isso faz uma diferença muito grande. São muitos os recursos que a Polícia Militar precisa para fazer a melhor assistência. E a PROPM faz um trabalho excepcional
em nos dar suporte para esses recursos. Então, eu convido, eu solicito até a todos os policiais militares que nos ouvem aqui associarem à ProPM para poder realmente nos ajudar para que a gente possa ter a nossa melhor função. Pessoal, a gente já vai aqui para o nosso encerramento dessa edição do programa Gente que Fala. Vou pedir as despedidas de vocês. Capitão Elke, sua mensagem final, a mensagem do oficial farmacêutico para a população paulista e para o policial militar. Eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a oportunidade de estar apresentando os serviços farmacêuticos na Polícia Militar e gostaria de agradecer, sobretudo, aos policiais militares, conforme o próprio Tenente Barotti falou, que mesmo diante de uma pandemia, eles já sempre se arriscam com relação à própria vida para livrar a população geral da criminalidade, mas ainda mais criticamente na pandemia, expondo não só a si, mas aos seus familiares, eles mantiveram com firmeza e bravura no empenho da missão. Gostaria de agradecer a todos os policiais militares que conseguiram cumprir a sua missão, mesmo diante de toda a problemática que a pandemia nos trouxe. E estamos à disposição de todos, aqui falo pelo Centro Médico, de todos os pacientes, de todos os policiais militares que precisem de algum tratamento ou que tenham qualquer tipo de problema de saúde. A invernada da Polícia Militar, composta pelo Centro Médico, pelo Centro de Reabilitação e pelo CAPS, estamos à disposição de auxiliá-los no que for necessário. Tenente Barotti, sua despedida bem breve. Mauro, agradecer mais uma vez a oportunidade, reiterar o meu respeito, admiração e homenagem aos policiais militares e agradecer a todos os componentes do quadro de oficiais da saúde pelo trabalho exemplar, pela dedicação, pelo profissionalismo e compromisso realmente com o bem-estar do policial militar, para que a gente, todos juntos, conseguíssemos os melhores resultados. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e sucesso a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala de sexta-feira, uma conversa sempre com os nossos policiais militares, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje conhecemos o sistema de saúde da nossa PM paulista, com a capitão Elke Sarraipo, chefe da Divisão de Abastecimento Farmacêutico no Centro Médico da Polícia Militar, e o primeiro tenente médico Rodrigo Guilherme Varotti Pereira, chefe da Seção Técnico-Pericial da Diretoria de Saúde da Polícia Militar. Mais uma vez, o agradecimento de toda a nossa equipe pela colaboração com a gente. Na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação dessa edição minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Uma boa sexta-feira da paixão para todo mundo, para toda a nossa audiência, um bom domingo de Páscoa, um bom final de semana, um bom domingo de Páscoa para todos, com muita reflexão, e a gente volta a se ver, volta a se falar na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.